Se é certo que sempre convivemos com os nossos familiares, parece correto afirmar que essa convivência nunca foi tão intensa como nesse período que nós atravessamos de confinamento social em razão do avanço da epidemia do coronavírus. Essa convivência, claro, traz novos desafios e é sobre esses desafios que eu gostaria de tratar no episódio de hoje. É conhecida a passagem da doutrina espírita, lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a qual a caridade consiste em suportar-vos uns aos outros. Esse suportar não está no sentido de eu não gosto de fulano, mas eu vou aguentar a presença dele. Não é nesse sentido. Está no sentido de dar suporte, apoio, sustentação, de ser um pilar. A proposta é que esta caridade seja universal, tanto que o ensinamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não é ao familiar, é ao próximo, a todos como a nós mesmos. É claro que nós ainda não estamos prontos para isso e a história tem demonstrado que nós temos nos escondido através de bandeiras, de estados nacionais, de ideias nacionalistas, para negarmos a fraternidade universal. Isso parece muito claro. Em função dessa nossa limitação, a providência divina nos traz uma tarefa mais simples, mais factível. Comece a caridade em relação ao seu próximo por quem está mais próximo. O laboratório perfeito deste exercício começa exatamente dentro do lar, onde, claro, nem sempre nós estamos reunidos, e a doutrina espírita bem o demonstra, com aqueles com os quais nós nos afinizamos pelo afeto. Não raras as vezes nós nos deparamos com aqueles com os quais nós precisamos nos reconciliar. As experiências vividas, o influxo dos erros do passado, das feridas mal cicatrizadas, abrem nesse momento de convivência mais intensa diversas novas frentes de conflito. E claro, nós precisamos renovar o nosso estudo acerca dos postulados espíritas da nossa convicção religiosa para que a gente consiga enfrentar esses desafios e superar essa tempestade o mais ilesos possível. Completamente ilesos será muito difícil. Pois bem, aqui, claro, a gente teria muitos temas a abordar e eu vou abordar alguns que eu considero relevantes. Passam despercebidos, mas são extremamente importantes. O primeiro deles diz respeito às tarefas domésticas. A família brasileira ela não lida muito bem com isso. E nós temos uma mania trágica de carregarmos as nossas crianças desde cedo sem permitir que elas se desenvolvam pelas suas próprias mãos. Isso se traduz mais tarde em adultos que não compreendem muito bem o seu papel e querem ser carregados, conduzidos, como se tivessem à sua disposição uma extensa lista de serviçais para atendê-los em tudo. Uma concepção completamente equivocada, considerando, sobretudo, as novas necessidades da vida moderna. Portanto, a realização de uma correta e justa distribuição das atividades domésticas dentro do lar é fator fundamental para a superação de diversos conflitos. E aqui, na condução desse planejamento, uma importante compreensão é a de que, por exemplo, não há lugar cativo para esta ou aquela pessoa em função da condição do gênero. Existem algumas poucas atividades que são específicas de um gênero, como a amamentação, por exemplo. O resto, o lavar o banheiro, o limpar uma determinada louça, o limpar o chão, o arrumar as coisas de um quarto, são tarefas que podem perfeitamente ser conduzidas por qualquer dos gêneros, inclusive pelas crianças já desde cedo. É claro que quando muito pequena, a criança precisa de apoio, precisa de ajuda para realizar algumas atividades. Mas isso não pode significar o afastamento dela das tarefas domésticas. Se, por um lado, não é correto impor a ela uma carga de atividades que a escravize, que a retire da condição de criança, que impeça que ela brinque e aproveite a sua infância, não é correto, não é adequado também
privá-la da compreensão de que dentro do lar nós estamos em regime de cooperação e todos precisamos contribuir. Então, se o pequeno, por exemplo, precisa lavar uma louça e você sabe que ele não saberá, não conseguirá lavar adequadamente, deixe-o lavar mesmo assim. Ainda que depois você precise ir lá e lavá-la novamente. É importante para a compreensão dele. Sujou, que limpe. Tirou do lugar, que coloque novamente. E nesta lógica de regime de mútua cooperação, nós conseguimos, claro, superar muitos dos conflitos que nós carregamos. É importante também que nós façamos uma reflexão pessoal. De que forma a minha conduta impacta o outro? O que eu tenho feito que o desagrada? É possível mudar esse comportamento? É possível mudar essa postura? Aquela minha atitude que dentro de casa tem trazido incômodo para o meu semelhante, a minha esposa, o meu filho, a minha nora, a minha sogra, isso está trazendo um impacto. É possível corrigir? Eu posso mudar esse comportamento? E além disso, claro, é preciso aumentar o tempo de convivência das famílias. As famílias vivem junto. Elas estão dentro da mesma casa, mas não em convivência. Aqui as redes sociais cumprem um papel muito ruim. Desde cedo as crianças carregam consigo os seus celulares, tablets, os seus equipamentos eletrônicos. E em que momento a família convive? Em que momento as pessoas conversam entre si? Os pais e as crianças entre si? Em que momento ocorre a troca necessária de impressões acerca do dia, o contato com a natureza, a vivência cristã dentro da família? E eu não poderia, claro, deixar de falar neste episódio sobre a importância do Evangelho no lar, inclusive como sendo um momento para conversar, para dialogar sobre como foi aquele dia, sobre os erros que foram cometidos, para pedir perdão. Como é rico e importante para a família, para as crianças desde cedo verem seus pais dizendo: me perdoe, eu errei aqui, eu reconheço, eu cometi um equívoco. Como forma, inclusive, de superação de todos os meios de violência existentes dentro da família. Nesta perspectiva, somos convidados a uma tarefa nova, um grande novo desafio. Em tempos de confinamento social, que consigamos exercer a caridade pelo próximo, a começar por quem está mais próximo.